A Argentina segue se recuperando da destruição econômica causada pelos governos de esquerda. Javier Milei consegue entregar a menor inflação nos últimos 8 anos, ainda muito alta, mas isso é um processo gradativo de recuperação. Infelizmente, aqui no Brasil já começam os movimentos de esquerda tentando atacar o que está acontecendo lá. Eu vou trazer aqui três influenciadores totalmente ignorantes que só falam besteira. Infelizmente, um deles, inclusive, é economista. E além de contestar o que eles estão falando, eu vou trazer um recado no final que é importante para a gente compreender o que está acontecendo e o que a gente precisa evitar. Parece que o Javier Milei está provando novamente que a liberdade funciona. Muita desinformação, vai dar muito trabalho entrar em todos os detalhes aqui das mentiras que ele está falando, mas duas informações são claras para você entender a realidade do Brasil e da Argentina. O Brasil correu para o FMI pedir dinheiro? Não. A Argentina teve que correr. Milei foi lá, com o Pires, pedir dinheiro para o FMI. Acabou o dinheiro do FMI, o FMI não quis dar mais. Aí o que o Milei fez? Foi correr para o Donald Trump pedir dinheiro para o Donald Trump. A dívida brasileira da que ele fala é dívida em moeda nacional, não é dívida de fora. É uma dívida absolutamente administrável. Pois é, galera, o tal do Thiago aí é um idiota, ele não entende do que ele tá falando, mas resolveu pegar uma câmera e fazer react de um assunto que ele não domina. E aí, obviamente, ele falou que o Bruno Perini tá errado, que o Brasil está uma maravilha, que ele não precisa de FMI, que ele não precisa de dinheiro emprestado, nem lamber botas dos Estados Unidos, que ele tá muito bem e que a Argentina tá mal, né? Só que esse idiota não sabe que a gente aqui no Brasil, aí tem uma discussão sobre o Brasil um dia virar a Venezuela, virar a Argentina, mas o fato é que nós já fomos uma Argentina um dia. Na década de 80, a gente tinha um país completamente destruído. E foi graças ao Plano Real, que foi elaborado por economistas liberais lá do Rio de Janeiro, que a gente conseguiu contornar esse negócio. Agora, quando você olha o momento atual da Argentina, é o mesmo momento que o Brasil vivia lá na década de 90. Agora, o que aconteceu com o Brasil lá na década de 90, no início dos anos 2000? Dá só uma olhada nesse vídeo que o próprio Fernando Henrique, um cara de esquerda, vai refutar você. Dá uma olhadinha. Eu me lembro que, em uma certa altura, o Zé Dirceu foi aos Estados Unidos e teve o nosso apoio lá nos Estados Unidos para entrar em contato para ver da situação. Ele me telefonou de lá e disse: mas então é inevitável uma moratória? Eu digo: não, não é inevitável, depende de vocês. Né? Eu ouvi aqui que virá uma moratória. Não, depende do comportamento. Do PT. Do PT, porque ele ameaçava, não sei o quê. Em seguida, eles fizeram a carta aos brasileiros para começar a acalmar a situação. E nós fizemos uma negociação com o Fundo Monetário com a aprovação do próprio Lula, de cada um dos candidatos, que eu pedi que fosse lá falar para a imprensa: eu estou de acordo, que era um recurso para poder evitar que no ano seguinte houvesse uma catástrofe, porque a situação estava piorando. Então, e quem ia despender esses recursos do empréstimo não seria mais eu, senão que era o próximo governo, que era o próximo, no caso foi o governo do presidente Lula. Né? Pois é, meu querido. O Brasil já teve sim empréstimo do FMI e quando o governo Lula entrou, ele fez o movimento correto, fez a cartinha aos brasileiros, falou o seguinte: galera, de fato a gente da esquerda não entende porra nenhuma de economia e a gente vai seguir com o que vocês estão fazendo. O próprio Zé Dirceu esteve lá nos Estados Unidos, conversou com o governo americano, negociou com a FMI e assim o Brasil conseguiu uma estabilidade para conseguir evoluir no processo de recuperação. E vale lembrar que essa época do FMI é em 2002, 8 anos depois da entrada do Plano Real. Para você ver como o processo é longo. O Plano Real já tem mais de 30 anos. E isso mostra para gente que para você conseguir uma estabilidade como essa, leva muito tempo. Não adianta você imaginar que o Milei em 2 anos, 3 anos, vai resolver o problema da Argentina. O processo é muito longo. E por isso, você tem que tomar muito cuidado com o que você defende. A segunda influenciadora que tem aqui é uma pessoa completamente ignorante, não sabe nem se é de comer ou passar no cabelo, mas resolveu falar do Javier Milei. Dá só uma olhada. Milei, ele se projeta como um milagre econômico e na medida em que ele não consegue providenciar esse dito milagre, resolver a questão econômica da Argentina, ele precisa trabalhar na fabricação de espantalhos, que é uma estratégia muito comum da extrema-direita. A gente vê isso muito aqui no Brasil com o Nicolas Ferreira. Pois é, aqui é outra, né? É outra que, pô, sei lá, advogada, não sei o que ela faz. Mas vai lá discutir, fala de joia roubada, de Michele, de prisão de Bolsonaro. Fala essas porra, que isso aí, foda-se, não tem problema. A questão é quando você, que não entende nada do que você tá falando, não entende nada do que você tá falando, você resolve falar.
Agora, fica tranquila, você não é a única que fala merda em relação a isso. Porque lá atrás, no início, quando o Plano Real foi lançado, tem 2 caras que falavam a mesma coisa que você. Dá uma olhada. É um estelionato eleitoral. Eu acho que não pode jogar com essa coisa imediata. Precisa ver no longo prazo se a economia brasileira resiste. Não acredito, mas de jeito nenhum. A minha classe não acredita. Né? O servidor público não acredita. Todas as esferas não acreditam também. Pois é, né? Quem diria que você e o Bolsonaro, por exemplo, concordaram? Mas tem um negócio interessante, né? Que aí eu vou até tirar o chapéu aqui pro Bolsonaro. Teve uma pesquisa dizendo que até macaco, quando ele é confrontado com evidências, ele muda de opinião. E o Bolsonaro depois veio aí a conversar com o Paulo Guedes, o tal do posto Ipiranga, e mudou a opinião dele. Mas, infelizmente, a esquerda continua com a mesma mentalidade. Uma mentalidade idiota, que não serve para nada e que só atrapalhou a nossa economia. Agora eu vou pro terceiro. Terceiro, infelizmente, economista. Um desses economistas que fez faculdade esquerdista, mestrado esquerdista, nunca trabalhou em lugar nenhum, que ele entenda a economia real, aí resolve falar besteira. Dá só uma olhada. E o que aconteceu, né? Provavelmente você já deve ter visto aí a galera que defende o Milei e essa ideia do neoliberalismo como um salvador, como um remédio para a economia, sendo que isso não é aplicável nem reproduzível dentro de uma economia subdesenvolvida como a Argentina e como o Brasil. E esse aqui é mais perigoso ainda, porque usa lá o diplominha pendurado na parede que é economista, mas infelizmente ele contribui com a mesma mentalidade de quem fez Plano Collor, Plano Brescia, Plano Cruzado, Cruzado Novo. Antes do Plano Real, vários planos idiotas feitos por desenvolvimentistas, uma galera de esquerda, não deram certo e só pioraram a situação. Infelizmente, ainda tem, né, esses filhotinhos espalhados por aí, que não entendem de economia, né, só porque tem um diploma acha que ele vai entender a economia real. Aí ele defende algo que não funciona, que é claro, líquido e certo, que não funciona, mas tem um perigo aqui. E, de novo, vou trazer o Fernando Henrique, um cara de esquerda, que vai falar para você qual é o maior perigo de ter economistazinho aí se infiltrando na esquerda para defender coisa que dá errada. A inflação caiu, começou a cair fortemente. Quando você vê assim, a curva de longo termo, a inflação ela subia, descia sempre lá para cima, sempre assim, subindo. Aí caiu. E agora aqui ela faz uma pequena oscilação, assim, um pouquinho. Desde aquela época. Desde aquela época, desde 90. Nós já temos um período longo de estabilidade inflacionária. E aprendemos. Né? O Banco Central aprendeu a lidar com a questão, o governo aprendeu a lidar com a questão e a população também. Né? Eu acho que o verdadeiro milagre foi a população ter entendido a técnica que nós usamos para poder debelar a inflação. E aqui, para mim, tá o pior. Sabe por quê? Porque a gente, aos poucos, está usando influenciador, está usando economista, um discurso fácil de as coisas podem ser diferentes, para naturalmente começar a convencer as pessoas de que o neoliberalismo, o ultraliberalismo, a extrema liberal, não sei o quê, são tudo adjetivos ridículos para tentar esconder o principal, que funciona. A economia, ela é uma ciência de muitos fatores. É parecida com a medicina. É parecido com a nutrologia, por exemplo, né? Ou seja, você tem muita variável para você tomar decisão. E, obviamente, nada é igual ao outro, mas existe uma direção correta. E a gente, no Brasil, adotou uma direção correta com o Plano Real, com o tripé macroeconômico. A gente precisa controlar as contas públicas, a gente precisa liberar o câmbio, a gente precisa ter a taxa de juros bem atuante para poder controlar a inflação. E é super engraçado isso. Porque a mesma horda aí, desse Thiago aí, por exemplo, que fica criticando o Banco Central ou dizendo que é um absurdo ter a taxa de juros alta, é um que também comemora. O Lula tá dando a inflação baixa, a inflação baixa, a inflação baixa. É, Lula! A inflação tá baixa porque o plano, o Banco Central tá atuante. Ou seja, eles querem comemorar o resultado positivo e querem jogar o ônus do resultado nas costas dos outros. Infelizmente, o Brasil é dessa forma. A gente tem tanta pessoa ignorante aqui, que quer ir para a TV, quer ir para a internet falar besteira, que a gente acaba convencendo os outros. Essa Lau aí e esse Presley, não sei o quê, esses caras nem eram nascidos naquela época. Dá só uma olhada como era antigamente comprar carne na década de 80, na década de 90. Oi, você foi o primeiro a chegar, não tá cansado, não? Fui. Não tá cansado, não? Sim. Todos os dias corre assim, né? Esse carreirão aí. Pois é, galera, eu vivi esse negócio. Eu era muito pequeno, mas eu lembro muito bem disso. Eu sei como é a vida num país de hiperinflação.
Quem é mais velho, se você pegar alguém aí que tem 50 anos pra cima, você vai ver. Eu, por exemplo, visito a casa da minha mãe, é incrível. Chega na despensa, tem Coca-Cola pra caramba, Guaraná, tem pó de café, tem. A casa da minha mãe parece um estoque daqueles de abrigo antiaéreo. Isso, pra galera que foi mais velha, foi um trauma muito grande. A ideia de compra de mês pra galera era importante, porque você ganhava o teu salário no primeiro dia útil, no terceiro dia útil ele já valia, sei lá, 1/3. Então você ganhava o salário, corria para os mercados para comprar alguma coisa. Às vezes tentava comprar mais rápido do que o cara que trocava o preço. Era um caos. Faltava alimento, faltava remédio. O país estava totalmente destruído. A gente viveu o que a Argentina viveu, o que a Venezuela ainda vive. A gente viveu um descompasso econômico absurdo. E o fato da gente ainda ter essa estabilidade é porque investidores internacionais, é porque a Faria Lima, é porque muita gente ainda acredita nisso que o Fernando Henrique falou, que existe uma cultura no Brasil das pessoas não aceitarem a inflação. E eu concordo em parte com isso. Porque quando a gente viu a Dilma deslizar na banana lá e a inflação disparar, a galera foi pra rua e derrubou ela. Quando a gente viu no ano passado o Lula fazer um monte de besteira, o dólar disparar, a inflação disparar, a popularidade dele caiu. Só que isso é um sapo que se cozinha na panela. Escutar esses 3 idiotas que são parte de um grupo muito maior, falando besteiras econômicas na internet, convencendo a juventude que não entende porra nenhuma e que cresceu num país que tem estabilidade econômica, é um negócio que acontece lentamente. Até o dia que você consegue convencer que um pouquinho a mais de inflação não tem problema. Um pouquinho a mais não tem problema. E quando você vê, estamos de volta na década de 80. Então você que é influenciador, né, Laura ou o outro aí, Thiago, não sei o quê, fala sobre BBB, sobre, sei lá, Bolsonaro cai da cama, essas coisas que não vai mudar a vida de ninguém isso. Agora o Presley, que é o economista, toma cuidado. O seu título pendurado na parede te dá autoridade para falar sobre isso. Então tenha muito mais responsabilidade no que você está falando, porque inflação é a pior coisa que pode acontecer para quem é pobre. Quem é rico transita por isso. Tem apartamento, tem dinheiro guardado, está dolarizado, está pronto para enfrentar esse negócio. Tem um emprego estabilizado, agora o pobre não consegue. É por isso que um pouquinho a mais de inflação já destrói a galera, bota um monte de gente na pobreza. Então toma muito cuidado, portanto, com o que você defende. Porque sem perceber, ou até de má fé, você pode estar jogando a gente num buraco que a gente já esteve.